O universo leonino está a ser abalado por 3 acontecimentos que podem mudar completamente o rumo da temporada. Uma saída inesperada, uma decisão surpreendente na estrutura do clube e uma baixa de última hora que preocupa os adeptos. Primeiro, um jogador que custou milhões foi afastado das opções e pode estar prestes a sair. Depois, uma mudança no topo da estrutura apanhou todos de surpresa e pode ter consequências diretas na forma como o clube se movimenta no mercado. Finalmente, uma lesão de última hora deixa a equipa fragilizada antes de um clássico e de um embate decisivo na Liga dos Campeões. O que realmente está por trás destas decisões? Quem sai a perder e quem pode beneficiar destas mudanças? O Sporting fica mais forte ou mais vulnerável? A primeira revelação está prestes a ser feita. A saída de um jogador que nunca convenceu e que já recebeu ordens para abandonar Alvalade. Não percas nada. Deixa o teu like, ativa as notificações e acompanha tudo sobre o Sporting. O Sporting enfrenta um problema inesperado. Vladan Kovačević, guarda-redes contratado por um valor significativo no verão, perdeu espaço na equipa e está agora na porta de saída. O jogador, que chegou a Alvalade para ser uma solução de futuro, nunca conseguiu convencer e já tem ordens para procurar um novo clube. A situação, que vinha a ser falada nos bastidores, tornou-se ainda mais evidente com a chegada de Rui Silva ao Sporting. O novo reforço para a baliza fechou por completo as portas a Kovačević, que já tinha caído das opções de Ruben Amorim e agora não entra também nas contas de Rui Borges. Mas o que correu mal? Como é que um jogador que custou 5 milhões de euros passou de reforço promissor a dispensável em poucos meses? Quando Kovačević foi contratado ao Rakó por cerca de 5 milhões de euros, muitos esperavam que chegasse para lutar pela titularidade. O Sporting precisava de um guarda-redes com qualidade e margem de progressão, e a aposta no bósnio parecia fazer sentido. No entanto, os primeiros jogos trouxeram sinais preocupantes. Algumas exibições irregulares deixaram os responsáveis leoninos com dúvidas, e o momento decisivo aconteceu na Supertaça contra o Porto. Nesse jogo, Kovačević teve uma exibição infeliz, sofrendo 4 golos e demonstrando insegurança em momento-chave. Foi a partir daí que o guarda-redes começou a perder espaço. Ruben Amorim afastou das opções principais e Franco Israel assumiu a baliza. Nos bastidores, já se falava que a equipa técnica não estava convencida de que Kovačević tinha o perfil ideal para um clube com as ambições do Sporting. A chegada de Rui Borges não alterou o cenário. O novo treinador manteve Franco Israel como segunda opção e deu aval à contratação de Rui Silva, deixando Kovačević completamente fora dos planos. Os dados também não jogam a favor do guarda-redes bósnio. Desde que chegou ao Alvalade, realizou apenas 10 jogos, distribuídos entre Liga Portugal, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça. Os números falam por si. Em 930 minutos de jogo, sofreu 11 golos. A distribuição dos golos sofridos mostra como Kovačević nunca conseguiu dar segurança à defesa do Sporting. Para um clube que luta pelo título e quer ser competitivo na Europa, estes números não convenceram a estrutura leonina. Com a chegada de Rui Silva e a afirmação de Franco Israel como segunda opção, Kovačević ficou sem espaço. O Sporting já lhe comunicou que deve procurar um novo destino. Mas há um problema. O mercado nos principais campeonatos europeus já fechou. Isso significa que as opções para uma saída imediata são limitadas. A solução mais provável neste momento é um empréstimo com opção de compra. O Sporting não quer perder demasiado dinheiro com este negócio e espera conseguir recuperar parte do investimento feito no verão passado. A situação de Kovačević levanta questões sobre a forma como o Sporting geriu a posição de guarda-redes nos últimos meses. Foi um erro contratar o bósnio? A verdade é que foi um investimento significativo e que acabou por não ter qualquer impacto positivo na equipa. Além disso, a forma como o Sporting reforçou a baliza nesta janela de transferências também não passou despercebida. A chegada de Rui Silva tornou evidente que a estrutura não acreditava em Kovačević. Muitos adeptos perguntam agora, por que razão se fez um investimento tão grande num guarda-redes que nunca teve reais hipóteses de vingar? A gestão desportiva do clube tem sido um tema de debate constante. O Sporting tem tido um saldo positivo em transferências nos últimos anos, mas também já cometeu erros que custaram milhões. A questão agora é saber como evitar que casos como o de Kovačević voltem a acontecer. Com a saída iminente de Kovačević, a baliza do Sporting fica agora entregue a Rui Silva e Franco Israel. Rui Silva chega com estatuto de titular, mas ainda terá de demonstrar em campo que merece a confiança total da equipa técnica. Franco Israel, por outro lado, já mostrou que pode ser uma alternativa fiável, mas ainda não teve uma sequência longa de jogos para se afirmar.
Mas esta não é a única mudança importante em Alvalade. Nos bastidores, uma saída inesperada pode estar prestes a confirmar que o Sporting está a viver uma verdadeira revolução. Se achavas que a saída de Kovačević era a grande surpresa da semana, espera até saberes o que aconteceu nos bastidores de Alvalade. O Sporting está a passar por uma revolução interna. Depois da queda de Vladan Kovačević, agora surge uma notícia que pode ter um impacto ainda maior. Hugo Viana, uma das peças-chave da estrutura leonina, já não faz parte do clube. O anúncio foi feito de forma oficial, mas os bastidores de Alvalade escondem muito mais do que foi revelado. A saída de Hugo Viana não foi uma simples antecipação de um plano já definido. Há uma ruptura silenciosa dentro do Sporting que poucos perceberam. Hugo Viana assumiu o cargo de diretor desportivo do Sporting em 2018, acompanhando Frederico Varandas na sua chegada à presidência. Durante os últimos 6 anos, foi um dos principais responsáveis pelo planeamento do plantel e pelas movimentações no mercado de transferências. Com ele ao leme, o Sporting conquistou títulos e voltou a ser campeão nacional após uma longa espera de 19 anos. Mais do que os troféus, Hugo Viana destacou-se no mercado. Foi o grande responsável por contratações decisivas como Pedro Gonçalves, Mateus Nunes e Manuel Ugarte. Também liderou operações de vendas milionárias, garantindo que o Sporting tivesse um saldo positivo em transferências ao longo dos anos. Mas nem tudo foram sucessos. Houve erros no recrutamento, com contratações falhadas como Eduardo Henrique, José Rodrigues e Valentin Rouzier. Ainda assim, a sua capacidade de equilibrar as contas do clube enquanto montava uma equipa competitiva foi elogiada até pelos rivais. Agora, com a sua saída, os adeptos perguntam-se: o Sporting vai manter a mesma força no mercado ou esta mudança pode ter um impacto negativo? O Sporting explicou a saída de Hugo Viana como uma decisão mútua, antecipando algo que já estava planeado para o final da época. Mas dentro do clube. Mas há mais. Viana substituirá Txiki Begiristain como diretor desportivo do clube inglês. Viana passará de líder do mercado leonino para um dos nomes mais influentes do futebol mundial. O Sporting não só perde um dirigente experiente, como pode vê-lo reforçar um dos maiores clubes do mundo. Mas a saída de Hugo Viana deixa também uma grande incógnita. Quem vai ocupar o seu lugar e garantir que o Sporting continua a tomar boas decisões no mercado? A saída de Hugo Viana obrigou o Sporting a reorganizar rapidamente a sua estrutura. Para substituir o antigo diretor desportivo, foram anunciadas 2 novas figuras para a gestão do futebol leonino. Bernardo Moraes Palmeiro assume o cargo de diretor-geral. Flávio Costa passa a ser o diretor técnico e responsável pelo scouting. Ambos já estavam dentro da estrutura do clube, mas não têm a experiência de Hugo Viana no mercado. Nos próximos dias, os Leões terão de lidar com mais um problema inesperado. Uma lesão de última hora pode fragilizar a equipa ainda mais antes de um clássico importantíssimo. O Sporting perde uma peça-chave numa fase crucial da época. O que significa esta lesão para os Leões? Será que a equipa tem soluções para colmatar esta ausência? O Sporting enfrenta uma nova crise. Depois da saída de Hugo Viana, agora é Jenny Catamo quem está fora dos planos devido a uma lesão inesperada. A equipa já estava fragilizada, mas esta ausência pode ter um impacto ainda maior do que se pensa. Com o clássico frente ao Porto e o duelo da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund pela frente, Rui Borges perde uma das suas peças mais importantes no momento decisivo da época. Mas há um detalhe que ninguém está a falar. Esta lesão pode obrigar o Sporting a mudar de estratégia para os próximos jogos. O incidente ocorreu no último jogo contra o Farense. Jenny Catamo sofreu uma entorse no pé direito aos 25 minutos da primeira parte e teve de sair de maca. Desde logo, a preocupação instalou-se. O jogador apresentava muitas queixas e as expressões no banco leonino não deixavam margem para dúvidas. O problema era sério. Os exames médicos confirmaram o pior cenário, uma paragem forçada de pelo menos 2 semanas. Mas há uma questão ainda mais preocupante. Estará Jenny Catamo recuperado a tempo para a segunda mão contra o Dortmund? Ou poderá falhar também esse jogo? Catamo tem sido uma das grandes surpresas da época. O moçambicano tem sido um dos jogadores mais utilizados pelo Sporting. Além disso, a sua polivalência tem sido uma arma valiosa para o Sporting. Catamo pode jogar tanto como extremo direito, como ala em sistemas de 3 centrais. Sem ele, Rui Borges perde uma das suas principais opções ofensivas e um jogador que tem sido determinante nas transições rápidas da equipa. Mas há uma questão ainda maior. Quem pode substituir Catamo neste momento decisivo? Com a ausência de Catamo,
O Sporting precisa de encontrar rapidamente uma alternativa. Mas as opções são limitadas. A principal solução passa por Ricardo Gaio, mas os adeptos sabem que não se trata de um jogador com as mesmas características de Catamo. Gaio é mais defensivo e não tem a mesma capacidade de explosão. Independentemente da escolha, o Sporting enfrenta agora um desafio tático importante. Mas as preocupações não ficam por aqui. Os Leões continuam a acumular lesões e o plantel começa a dar sinais de desgaste. Além de Catamo, o Sporting já tem de lidar com as ausências de Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Morita. A pergunta que se coloca agora é clara. Será que o Sporting fez bem em não reforçar a equipa no mercado de inverno? Com o afastamento de Kovačević, a saída de Hugo Viana e as lesões a acumularem-se, o plantel leonino pode estar a enfrentar um dos momentos mais difíceis da temporada. E mais do que isso, o timing desta lesão não poderia ser pior. O Sporting entra numa fase crucial da época e terá de enfrentar desafios complicados sem algumas das suas peças mais importantes. Com tantas dificuldades a surgirem ao mesmo tempo, os adeptos começam a questionar: o Sporting tem plantel suficiente para se manter na luta pelo título? O clássico contra o Porto pode ser um jogo decisivo. Se os Leões perderem pontos, podem ver a concorrência a aproximar-se. Mas há outro problema. O impacto desta fase difícil pode não se limitar ao campeonato. O Sporting ainda tem a Liga dos Campeões pela frente e precisa de estar no seu melhor para ultrapassar o Borussia Dortmund. Mas sem Geni Catamo e com outras baixas importantes, a missão fica ainda mais complicada. Agora, tudo depende de como Rui Borges vai conseguir lidar com estas dificuldades. A equipa tem qualidade, mas estará preparada para resistir a este teste? Ou este é o momento em que o Sporting pode começar a perder terreno nas competições mais importantes? A resposta será dada dentro de campo. A temporada entra agora numa fase decisiva. Com um plantel curto e várias mudanças nos bastidores, os próximos jogos vão definir o que será do Sporting até ao final da época. Os adeptos leoninos já viram a equipa superar desafios difíceis no passado. Mas este é um dos maiores testes dos últimos anos. O Sporting continua na luta pelo título? Ou esta sequência de acontecimentos pode deitar tudo a perder? As próximas semanas serão decisivas. Agora é a tua vez de dar a tua opinião. O Sporting tem soluções para superar este momento complicado? Ou esta fase pode comprometer a temporada? Não percas nada. Deixa o teu like, ativa as notificações e acompanha todas as novidades sobre o Sporting.